Olá a todos, eu sou Afonso, moro no interior de São Paulo, na cidade de Piedade, tenho 26 anos. Vim aqui falar um pouquinho sobre o Plano V, né? Minha experiência com o Plano V. Eu eu não sou tão viajado, né? Aquela experiência de viagem como muitas pessoas são. Minha família, na verdade, não tem muito hábito de viajar, eles não colocam isso como um objetivo, né? Ficam mais para cá mesmo e não saem muito, né? Já eu sempre quis, né? Sempre tive vontade de conhecer novos lugares, mas talvez nunca tinha colocado isso como tanto objetivo, né? Tive a oportunidade de fazer, né? Poucas viagens até o momento, né? Duas, né? Que eu considero assim maiores, né? Uma vez eu fui para o Nordeste aqui do Brasil, né? Fortaleza. E a outra vez eu fiz, né? Uma viagem internacional, fui para Bolívia, né? Numa campanha que tinha lá, uma campanha especial. E fui para lá, né? Na cidade de Cobija, né? Perto do Acre ali. E em todas essas situações, nas viagens, eu passei por alguns momentos, assim, adversos, né? Por assim dizer. Momentos meio frustrantes, né? Mas eu, assim, sempre levo as coisas com bom humor, né? Sempre rio muito dessas coisas que acontecem. Acontece uma hora, outra hora já tô rindo. Então, passa, né? Pra mim, eu sempre me considerei uma pessoa organizada. E de verdade, assim, sempre que eu ia para algum lugar, dar uma leve pesquisada, o que fazer lá. Mas, né, não tinha aquele método, aquele planejamento, aquele plano. Então, via, falava, legal, né? Tinha organizado minhas finanças, tudo, mas, né, só. E, de verdade, considerava, apesar dos perrengues, assim, alguma coisinha que eu passava, achava que aquilo era normal. Acontece, você tá viajando, né? Acontece essas coisas mesmo, essas coisas normal, né? Ah, você tá na água para se molhar, né? Você passa por uma situaçãozinha, mas enfim, né? Considerava tudo isso normal, achava que era normal. Então, como eu conheci o Plano V? Então, um dia eu tava no YouTube, né, assistindo algumas coisas, alguns vídeos lá. De repente apareceu uma propaganda, né, da Mari lá falando sobre a imersão, né, do Viagem Sem Perrengue. E eu lembro que eu não conhecia a Mari, não seguia ela no Insta, não conhecia ela em nenhuma rede social, nem no YouTube eu não conhecia. Então eu lembro que na verdade, na hora, eu até pensei assim, caramba, mas até isso o pessoal inventa, né? Até curso de viagem o povo tenta vender, né? Na verdade, para ser bem honesto, não contei isso para ela até esse momento. Na verdade, a primeira vez que eu vi o anúncio, eu pulei. Depois apareceu de novo, como ela mesma disse, que é um marketing inconveniente, né? Então, daí depois apareceu de novo, daí eu falei, tá, eu gosto de viajar, acho interessante o tema, vou me inscrever nessa imersão, né? Eu vou ver o que que dá, né? E fiz isso meio sem muita expectativa, né? Não tinha, de verdade. Daí quando chegou o momento da imersão, né? Eu me lembro que eu falei, eu vou assistir, né? Eu já me inscrevi e comecei a assistir. Daí a Mari começou a falar, né? Das coisas, perrengues que ela já passou, perrengues de outras pessoas. Eu comecei a ouvir aquilo e pensei assim, caramba, meu Deus. Eu comecei a me identificar com as situações que ela já tinha passado. Por quê? Porque daí que caiu a minha ficha que todas as minhas viagens tinha perrengue. E que tudo que eu vivi até agora era cheio de perrengue, né? Todas as viagens que eu fazia tinha perrengue. Daí eu falei, meu Deus do céu, não acredito nisso. Não acredito que até agora eu não sabia, né? E daí eu comecei a me interessar mais ainda pelo assunto, terminei aquela imersão, achei muito interessante e já decidi. Falei, não, vou fazer o plano V porque ficar desse jeito não dá, né? Então eu decidi fazer o plano V por conta mesmo dos perrengues, né? Que ela falava. E até então eu achava que tudo aquilo era normal, né? Então, mas eu vi que não era, né? E que dava para fazer uma viagem autêntica. Eu lembro que quando eu comecei a fazer de fato o plano V, né, as aulas, eu de cara comecei a gostar muito, né? Porque é um conteúdo muito gostoso de se falar, né? Falar de viagens, assim, é muito gostoso. E a Mari apresenta as matérias de um modo muito claro, muito simples da gente entender. E é muito fácil, né? É um conteúdo muito gostoso.
Por exemplo, às vezes a gente vai fazer um curso assim, a gente fala assim, poxa, ainda tem que fazer, chega do serviço e fala assim, ixi, tem que fazer aquele curso ainda, né? Dá uma preguiça, né? Meio maçante, né? Mas com o plano V, de verdade, não é assim. O plano V é muito leve, é um conteúdo muito leve. Mesmo tendo muita matéria, é leve, é gostoso de se ouvir, de se fazer. E também o curso, ele é muito prático, né? Ao longo do curso, a gente faz junto com ela, elabora um roteiro de viagens, né? De um lugar que a gente queira ir. E é muito gostoso, porque a gente é muito prático, a gente começa a colocar na prática aquelas coisas. E eu acho que a melhor parte de se fazer o roteiro e tudo mais é sonhar, né? É muito gostoso a gente estar fazendo, pensar num lugar. Às vezes a gente pensa, ai caramba, eu queria tanto ir para tal lugar, né? Tem um sonho de ir para lá, mas não coloca aquilo como objetivo. Eu acho que é um sonho impossível. Mas no plano V, você fazendo o seu roteiro, você começa a ver que não, que aquilo é possível, que você pode fazer isso e pode viajar, né? Com conforto, de uma forma sem passar perrengue, né? Apesar do lugar, independente do lugar que você vá. Mas tudo precisa de um bom planejamento, né? Mas é muito gostoso fazer, você começa a sonhar. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu roteiro, eu fiz, né, da França e Paris. Daí eu lembro que eu comecei a falar assim, bom, primeiro eu vou na Torre Eiffel, daí depois eu vou no Arco do Triunfo, depois eu vou fazer isso aqui, né? Como se eu já estivesse lá. Daí eu comecei a pensar, como se eu já estivesse lá, né? Mas é muito gostoso essa parte do sonhar, né? E ver que aquilo realmente é possível. E de verdade, se você está em dúvida se faz ou não o plano V, eu recomendo, né? É muito gostoso fazer, é uma matéria muito fácil, muito, não digo fácil, mas é uma matéria muito prática, né? Às vezes você até conhece algum site ou aplicativo, né, que você usa para viajar, mas o plano V só vai agregar. A Mari coloca muitas ferramentas de pesquisa, muitas ferramentas que se pode usar, aplicativos, sites e aplicativos que a gente nunca pensou que existia ou então que dava para usar dessa forma. Então, de verdade, é muito bom, gostei demais, né? A Mari, tanto a Mari como o Filipos, né, o boy, eles sempre estão bem dispostos a ajudar a gente, estão sempre bem presentes, né, na hora da gente, das dúvidas, tirar dúvidas, no que a gente precisar, eles estão bem presentes, dão todo o suporte. Então, eu de verdade recomendo muito, né? É um curso muito gostoso, prático. E eu acho assim que, tipo assim, independente se você, tipo assim, viaja muito ou não, o plano V não é só um curso de viagens, né? De planejamento de viagens. Ele é um curso para a vida, né? É V de vitória, V de viagem, V de vida, porque você usa muito, né? Em qualquer lugar que você vai, hoje em dia, se eu vou para alguma cidade ou penso em alguma cidade, eu já começo a usar técnicas de pesquisa do plano V e falo assim, não, tem isso, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, agrega muitos valores. Gostei demais e super recomendo. Vou dar uma parada porque agora o trator tá vindo e tá fazendo um barulho só. Enfim, falei demais, né? Falei mais do que o homem da cobra, né? Mas de verdade, gostei muito de fazer esse curso do plano V. Mari, Felipe, vocês são de parabéns por elaborar esse conteúdo. É muito gostoso, muito prático. Super recomendo. Se você tem dúvida se faz ou não, faça, porque você não vai se arrepender. É muito rico. Além disso, a gente tem as aulas ao vivo, né, os encontros ao vivo. Você conhece outras pessoas que estão empenhadas no mesmo objetivo de você, troca figurinha, conhece muita gente, né? E isso é muito gostoso, né? Cria ali uma comunidade mesmo de pessoas que estão empenhadas aí em fazer uma viagem sem perrengue, né? Então, de verdade, recomendo demais, porque é muito bom, né? Passar perrengue ninguém merece, né? Enfim, agradeço muito, muito obrigado por tudo e plano V. Então vamos contar alguns perrengues, né, que eu já passei, né, nessas duas viagens. Ninguém perguntou, mas já esse vídeo tá longo mesmo, então vamos falar rapidinho alguns perrengues, né. Por exemplo, eu nunca tinha viajado de avião, né, fui viajar sozinho, né, me perdi no aeroporto e tudo mais, mas deu tudo certo. E quando eu fui para Bolívia,
eu tinha que pegar, eu peguei o avião de São Paulo, da São Paulo fazer uma escala em Brasília ia pro Acre, do Acre eu ia de ônibus até a fronteira, né, que é a cidade brasileira que ia para Bolívia, para a cidade de Cobija que eu ia ir. Então, quando eu cheguei lá no aeroporto do Acre, cheguei de madrugada, né? Fui descobrir lá que não tinha ônibus aquele horário para passar. O ônibus que eu precisava pegar lá na rodoviária, que era bem distante, ia passar tipo assim umas 7 horas. E depois só tinha bem de tarde aquele ônibus. Não tinha ônibus lá naquele aeroporto para rodoviária, não tinha. Os taxistas tudo querendo desesperadamente pegar meu dinheiro, porque é bandeira 2, né? E eu ia pagar sozinho. Então, não tinha Uber. Eu não conseguia instalar o aplicativo do Uber no meu celular, não era compatível. Olha só a situação. Daí a moça até de uma loja, ela falou assim: eu chamo o Uber para você, daí você só me passa o dinheiro. Eu falei: ah, tá bom, beleza, graças a Deus, né? Mas daí ela foi pesquisar e não tinha Uber naquele horário. Olha só a situação. E tudo isso gera aquele pânico, aquele medo, aquela agonia. Daí eu vi umas pessoas assim que estavam com uma roupa de alguns do mesmo lugar que eu precisava ir, né? E daí eu colei com aquelas pessoas, juntei junto delas e a gente conseguiu rachar. Quando eu cheguei na rodoviária, daí eu fui descobrir que o meu celular toda hora ficava lá atualizando o horário, mudava o horário. Eu falei, mas que coisa, por que tá mudando assim? Daí que eu fui descobrir que lá tem um fuso horário diferente. Além de aqui em São Paulo estar em horário de verão, lá tava tipo 2 horas de diferença, né? E daí eu fui ver que 3 horas da manhã ali na rodoviária, na verdade era 1 hora da manhã. A gente dormiu abraçado com as malas para nada acontecer, ninguém roubar as malas da gente, né? Um perrengue só. E depois, na volta, teve perrengue também, porque eu não sabia que aqui no Brasil estava tendo uma greve dos caminhoneiros, não tinha combustível, muitos voos estavam sendo cancelados. Não tinha ônibus, estava uma situação difícil. Foi um sofrimento só. Gente, eu acho que eu atrai perrengue mesmo, porque atrai coisas assim, porque ó, nem para gravar o vídeo eu tive paz, tive que mudar de lá porque começou a barulheira lá, não ia conseguir gravar. Enfim, tava contando os meus perrengues, né? Perrengue da Bolívia foi aquele. Então, do Nordeste também teve perrengue. A gente foi em grupo dessa vez, não fui sozinho, fui em grupo. A gente comprou um pacote, né, de viagem, passagem, com passagem hotel, né, o avião. E daí eu lembro que eu até conversei com o cara, falei assim, com um dos que ia junto, falei assim, e aí, o que a gente vai fazer lá, né? Daí o cara pegou e falou assim, ah, lá a gente descobre, lá a gente vê o que dá pra fazer lá. Eu falei, isso já não vai prestar, né? E eu lembro que eu comecei, né, a dar uma pesquisadinha meio por cima, né? O que dava pra fazer, jogava no Google lá, tipo, ah, tem tal coisa. E o pessoal começou a colar atrás de mim como se eu fosse um guia, porque ninguém sabia nada, ninguém tinha pesquisado nada. E o pouco que eu sabia, né, o povo ia atrás de mim. E no momento até, tipo assim, eu lembro que a gente tava andando lá pra cidade, lá pela Fortaleza, lá pelo centro. A gente conheceu vários lugares e tudo mais. A gente foi numa atração para ver uma ponte lá, a ponte estava fechada, estava em reforma. E não deu certo, né? E o povo brigava, né? Vai de grupo, o povo briga mesmo, discutia. Eu lembro que um dia a gente tava... O povo era indeciso, um queria uma coisa, outro queria outra, depois não queria mais. Eu lembro que a gente tava no ponto de ônibus, ficamos lá umas meia hora esperando. E o cara falou assim, ah não, vamos de ônibus não, vamos de táxi. A gente ficou no ponto, foi para pegar o táxi, chegou lá, não tinha táxi, quando a gente virou as costas, viu o ônibus passando, né? Tudo isso e briga, né? Ah não, vamos fazer isso, ah vamos fazer aquilo, o povo não se decidia. Enfim, foi uma viagem gostosa, tudo, mas teve esses contratempos, né? De não ter um roteiro, uma coisa certa. Eu lembro que eu queria ir conhecer uns lugares, mas o pessoal... Todos nós estávamos assim despreparados financeiramente para ir, né, para aquele passeio, então já não dava. Então, mas teve um perrengue em especial que eu já ia esquecendo de contar. Na verdade é exclusivo isso, nem no plano V eu tinha contado até agora. Eu sempre tive vontade de comer lagosta, né, frutos do mar, né, porque sonho, né, vontade.
E todo lugar que a gente ia tinha camarão, tinha siri, tinha isso, aquilo, lula e não sei o que, peixe, e a gente comia, né? Eu comia pouco camarão, pouco siri, assim, porque eles davam uma leve coceirinha na garganta, né? Mas era leve, é coisinha simples, né? Imagina que vai dar problema isso. E um dia, né, vou colocar aqui umas fotos, a gente tava lá todo feliz, né, um dia antes de vir embora. Vamos comer então, vamos pedir lagosta? Vamos, lagosta, ai que delícia. E na hora da foto, olha que maravilha, né? Que delícia, comendo, ai, bonito demais, né? Daí, 3 horas depois, né, eu comecei a me sentir estranho, comecei a falar assim, poxa, eu tô sentindo falta de ar. Que coisa estranha que eu tô sentindo, mas por que eu tô sentindo isso? Será que eu tô gripando? Não sei o que, não sei o que. Tirei um cochilo e comecei. Depois, olha o jeito que eu fiquei. Vou colocar um vídeo. Olha, gente, inventei de comer lagosta. Diz que o peixe morre pela boca, né? É verdade, olha só. Alergia que me deu. Tudo inchado, cara. Olho inchado. Eita, nós, não. Mas já tomei remédio, já tô melhorando já. Já pensou, gente? Vocês vão viajar, come, dá uma alergia dessa, você passa mal, passa um perrengue desse no lugar. Não, é um atrás do outro, né? E assim, agora juntando uma coisa com outra, né? E eu fiquei pensando depois, imagine se eu tivesse ido para outro país, né? Isso foi aqui no Brasil e ainda tinha outras pessoas e a pessoa tinha um antialérgico lá, tudo mais. Então tomei e já fiquei bom. Mas imagina se tivesse sido em outro país que eu não fazia ideia de como era o sistema de saúde daquele lugar, né? Imagina o apuro que eu não tinha passado, o que não ia acontecer comigo, né? Tem lugar que nem tem, sei lá, farmácia direito, ou a gente não entende, né? A medicação é diferente, o sistema de saúde é diferente, né? No plano V, tem uma parte lá que a Mari mostra como que a gente pode fazer caso a gente tenha um perrengue médico. Né? Às vezes a gente torce o pé, acontece alguma coisa, ela dá a solução para isso. O que a gente pode fazer, né, em uma situação dessas, né? O que a gente tem disponível, né, para fazer. Então, por isso, faça o plano V para não ficar com a cara inchada que nem eu fiquei, né, comendo frutos do mar ou coisa pior, né? Então, é isso.